mais um Pode Mãe no ar. Hoje, a nossa entrevistada vai falar de uma coisa séria, que eu até estava comentando aqui antes da gente começar, que nós tratamos com normalidade o que não é normal. Então, eu acho que também é o nosso propósito aqui falar de assuntos que às vezes são pesados durante a gestação, mas eles acontecem. Muito obrigada por você ter vindo. A nossa entrevistada é a atriz Paula Barbosa. Ela contou pra gente que ela faz várias coisas, tá? Ela é dançarina, ela tem uma parte aí musical, ela é empresária e ela é mãe. Ela é mãe do Daniel e agora é mãe do Arthur, né? Ela tá grávida de 6 meses. E ela teve um problema muito sério na gestação do Daniel, que se chama violência obstétrica. Muito obrigada, Paula, pelo seu tempo e de você vir aqui contar, né, pra gente aí um pouquinho dessa história, que é uma história triste. Obrigado vocês pelo convite. Adoro falar desse assunto. Só, assim, de tudo que você falou, dançarina, de fato, eu não sou. Eu falei brincando. Mas... Tá bom, né, gente? Tá bom, mas tá bom. Ela já é muita coisa. Mãe acaba sendo mil utilidades, né? Não tem jeito. Paula. Pois é, então... Eu sofri violência obstétrica e eu comecei a falar disso há pouco tempo, faz 8 anos. Pra você ter uma ideia de como eu ainda não tinha assimilado que eu tinha sofrido de fato, sabe? Essa violência. Quando foi que caiu a ficha? Você ouviu algum relato? Então, acho que foi isso. A coisa da internet, que naquela época não era tão aflorada que nem hoje, eu ouço muita gente falando. E aí eu comecei, nossa, foi o que eu sofri, né? Porque apesar de não ter nada acontecido no sentido de... que até virou uma questão quando eu cheguei à conclusão de que eu tinha... Pelo menos que o ato, né, do médico tinha sido um negócio grave, eu fui procurar. Eu acho que eu quero processar esse cara. Ele não pode fazer isso com mais ninguém. Essa coisa que a gente faz... Sim, não fazer com o outro, né? Porque você já foi. E é muito complicado nessa fase. E aí eu ouvi que, como não consumou, como de fato não aconteceu nada ruim comigo, essa violência não teria ocorrido. Como se... fosse uma violência velada, por exemplo, como você não sofreu nada na sua pele, ou seu filho não teve nenhuma sequela, nada disso não aconteceu. Exatamente. Não você não teria como provar. Era só uma opinião médica. É isso, era só uma opinião médica que eu não segui. Porque no meu caso é o seguinte, eu tava já com 6 meses, igual eu tô agora, e esse meu médico foi meu primeiro médico desde que eu era menina, assim. Ela já era médico da minha mãe, então, assim, me misturei pela primeira vez, fui nele, né? Sei bem. Então, é aquele médico que você confia de olho fechado. E aí, quando descobri que eu estava grávida, eu fui começar a fazer o pré-natal com ele. Porém, pesquisando e conhecendo, eu tive interesse no parto humanizado. E eu até conheci um local que eu fui, gostei muito. Eu falei, eu acho que eu vou seguir por aqui. E eu sei que esse médico é totalmente intervencionista. Para falar a verdade, eu não conheço ninguém que tenha feito um parto normal com ele. Não vou nem falar de humanizado, vou falar de normal. Então, eu sei que ele e não é a pegada. Eu fui numa última consulta para me despedir, porque eu gosto muito dele. Sim. E ele tem aparelho. E é uma opção sua, né? Total. Né? O filho é seu. Você nunca tinha falado para ele sobre isso? Ainda não tinha falado, porque eu tava nesse processo. Apesar de eu já estar com 6 meses, né? Eu comecei a pesquisar mais sobre a coisa do humanizado um pouquinho tarde, vamos dizer assim. E aí eu tomei a decisão, e fazendo o exame, que ele tem um aparelho de ultrassom no consultório, fazendo o exame, eu contei pra ele. E ele lá no ultrassom, não, mas aqui a gente faz parto humanizado, doutor. É que não é só humanizado no sentido, né, de você ser legal, bonzinho. É todo um processo, questão da equipe e tal. Eu sei que terminou o exame, fui pra mesa dele, né? Ele falou, olha, você tá com um problema sério. Tem um pedido de cirurgia para amanhã seguinte. Eu, como assim tô com um problema sério? Seu neném tá encaixado, está com dilatação, pode acontecer a qualquer momento você entrar em trabalho de parto, e aí vai ser sério. E eu, nossa, como assim? Na realidade, estava tudo indo bem até este dia que você estava contando que você queria o parto humanizado real e explicando. Isso. Aí, no exame, ele começou a descobrir um monte de coisa. Só que na hora, ele falava com tanta
Verdade, propriedade, né? Então é assim, você viu? E de fato, naquele momento eu também não sabia, na época. Ele tava com a cabecinha para baixo, mas não, encaixado. Ainda tem muito espaço, né? Ainda vira e tal. É que tem por 6 acaso meses. ele tava para baixo, ele me mostrou no ultrassom, falou, ó, tá encaixado e dilatação e não sei o quê. E eu fiquei apavorada. O Diego, meu marido, tava comigo. Saí de lá meio quieta, assim, não questionei muito. Saí, aí eu falei, Diego, tem alguma coisa estranha, tô sentindo que tá errado, não é possível. Muita coincidência eu ter falado. Não, mas ele não ia fazer isso, né, Paulo? O cara é um médico, baita médico, tá? Eu nem pude falar, é porque você não falou o nome e tudo. Pelo que eu falei aqui no início, de fato, a coisa não concretizou, então não aconteceu nada, né? Mas não concretizou nenhum problema, porque de fato você queria seguir uma outra conduta e você provavelmente fez o parto humanizado. Não fiz. Tá. No final deu tudo errado. Não, porque o parto humanizado você tem que conseguir, né? Você tem mas que conseguir, aí que tá, né? eu nem tentei. Foi tão tá. desanimador, foi Entendi. tão... Nossa, isso é sério também. Que eu fiquei com medo até o final. Porque ficava uma pulguinha. E se só esse médico viu? Mas Né? aí você continuou com ele até o final? Então, não, nunca mais fui. Tenho trocas de mensagem com ele que eu guardei até hoje. Ele insistindo, ele continuava me mandando mensagem. Paulinha, que ele é um amor, né? Paulinha, não faça isso, o risco que você está correndo é muito grande, aconteceu com não sei quem. E a gente falava, olha que absurdo. E aí, quando eu fui tentar ver a coisa legal, falei, não, se você tivesse feito a cirurgia e tivesse dado algo errado, aí sim você poderia Processar. acionar ele judicialmente. Senão, não, é só uma opinião médica. Nossa. Então, essa foi a violência, porque é extremamente psicológica, Foi né? uma violência E muito aí, mais psicológica. Sim. ninguém considera. Então, não, e aí juridicamente você não tem embasamento, é isso? Nenhum, De novo, mais uma lei que no Brasil é complexa. Até porque nenhum outro médico... Porque até os médicos que eu fui... que eu encaixei consulta... A minha irmã me encaixou com um especialista na mesma noite. Me atendeu 10 horas da noite. Fez ultrassom. Falou, o que você tá fazendo aqui? Que ele é de caso extremamente de risco, né? Eu falei, não, então aconteceu isso. Ele olhou e falou, não, você tá perfeito, tá tudo bem. Inclusive, teu filho tá com a cabeça pra cima. Ele já tinha virado de volta. Porque vira, é uma época que criança se mexe. E é engraçado, né? Porque tudo é questão, acho que você até comentou, a gente conversando, que você falou bastante da questão de informação. E eu falo, a gente tem o costume de criar enxoval, roupinha, banheira e várias coisas. E que, na verdade, eu acho que a construção que você tem que ter no processo de gestação é informativa. Né? Porque a gente passa por muitas situações que, se você não conhece nada, você acaba tendo problemas maiores. E a gente teve aqui um episódio que a gente falou do ICC. Não sei se você conhece. O ICC, ela é uma abertura do colo do útero, que pode acontecer realmente do dia para a noite, que existe um processo de dilatação, que aí entra a tal da cerclagem, que você comentou na sua história. Mas no início da gestação. Não, 5 meses, Pode 6 meses, acontecer. 7 meses, 8 meses. O que acontece? Na verdade, o bebê pesa. O bebê pesando, o útero é muito fino, ele não aguenta e ele rompe. Isso existe de fato. Isso existe de fato. E que as mulheres normalmente não descobrem e que eu nunca vi. Eu passei por 2 gestações, eu conheço várias mulheres e que nenhum médico fala sobre esse assunto. Não mesmo. E que eu conheço, talvez pelo podcast, várias pessoas aqui que passaram por prematuridade muito forte, de 20 semanas, 22 semanas. A mulher tem que ficar por internada conta- muito Exato, porque ele deitada, abre, porque- ele rompe. Isso é real. É possível. E normalmente é porque seu útero ele tem algumas estrias, ou ele tá muito baixo, ou ele tá muito fino. Isso realmente acontece. E para você saber aonde é verdade, aonde não é verdade, para quem perguntar, quem não perguntar. E aí, se você expõe, né? Por exemplo, ela vem e fala o nome do médico, etc. Ela não pode processar porque ele poderia ser uma opinião, e ele poder processar ela porque De está fato, difamando, entendeu? Então, eu acho que quando você comentou da questão da informação, e o podcast tem realmente esse objetivo, é mostrar que existem várias coisas que a gente tem que ficar atenta. E aí eu acho que a sua atitude na época foi a mais acertada. Eu vou buscar outras fontes, eu vou fazer outros exames e realmente perguntar. De fato, meu colo do útero não tava fino, eu não tinha nada de dilatação. Você Inclusive, não eu fiquei até o final da gestação, eu não Sem tive nem dilatação um dedo. também não. Eu fiz cesárea, né? Tipo, eu não tive dilatação. Tive mesmo. Mas me explicaram que a cerclagem, olha isso, TV, eu não sabia disso, que poderia
poderia acontecer com o tempo que eu tô agora, porque me explicaram que é algo que acontece aquelas pessoas que engravidam em perna. Isso. Que no início da gestação se faz a cerclagem, tentando esperar passar os 3 primeiros meses críticos, depois você tira esse ponto, né? Na realidade, Então- a gente fez até uma entrevista aqui com uma menina que ela é do Instituto de, né? Ela tá, na verdade, abrindo um dia internacional sobre esse assunto. Ele quer interessante. um dia nacional sobre o assunto para passar. Porque tem mulheres que perdem 5 filhos, 6 filhos. Mas que Nasce e morre por conta de que depende do seu colo do útero. Isso. Que não Tem que avaliar necessariamente antes. precisa ser os 3 primeiros meses. Ela perdeu com 5 para 6. Essa perdeu, menina- assim, a criança também não. Não, nasce sobrevive. e não sobrevive, né? Mas, Paula, eu queria te perguntar sobre o quão emocional foi difícil, assim, quanto aquilo mexeu com você, não só a fala dele, mas os meses seguintes de você ter que ficar lidando com aquela informação que você não sabia se era real ou não, o quanto aquilo prejudicou a sua gestação no sentido emocional, assim, de você não conseguir curtir mais o final Eu dela. acho que foi isso, eu não curti mais. Eu cheguei no ponto de falar assim, porque aí no final já tava com 6, né, meses. Aí que médico você vai... Aí agora, porque, né? Vou trocar de médico. Vou trocar de médico. Aí acaba que eu acabei indo pro médico muito querido. Ele era médico que ele faleceu de Covid, mas ele já era mais velho na época, tradicional. E ele é da família de uma tia minha. Então, assim, conhecido já, vamos garantir aí, né? Alguém mais que seja conhecido. E ele foi muito claro comigo, porque ele falou, Paula, eu não faço parto humanizado, essa coisa do humanizado mesmo, de todo o processo e tal. Eu faço parto normal mas pode ser com anestesia, sem anestesia. Só que eu vou ser bem sincero, eu sou intervencionista, e eu vou te dizer por quê, que eu sou das antigas, eu já vi muita desgraça acontecer, porque eu não tinha o recurso da cesárea. Então, hoje, eu só faço parto normal se eu tiver extremamente seguro que eu tô no controle de tudo. Porque já aconteceu muita coisa ruim na minha trajetória. Então, eu prefiro... Aí, a essa altura, eu falei, então... Tá bom, deixa, paciência. Se der pra ser normal, vamos tentar? Ele, vamos, se você tiver dilatação, se estourar a bolsa, entrar em trabalho de parto, no tempo certo, não passar. Eu não passo de... 38 semanas, 39, ele falou. 39. Mas não espero 40 até 42, que nem humanizado muitas vezes espera. Esquece isso. E aí ele foi bem sincero. Eu segui com ele. Aí o Dani, eu cheguei a 39, 4 ou 5 dias. Tinha nada de dilatação. Nem sei o que é uma contração até hoje. Eu também não sei. Não faço ideia. Mas o que acontece? Até o último minuto... Você não teve uma paz. Não tive. E eu acho que isso interferiu em tudo depois. Sim. Eu não consegui amamentar, que é um negócio que eu queria muito. Eu amamentei 1 mês e pouquinho. Não consegui. Por quê? Eu nem parei pra pensar em amamentação. Eu tava, sabe, você não... Acabou pra mim, assim. Você tava com medo de nascer prematuro, você tava com isso. medo de se essa informação era correta. Falei, amamentar vai ser uma coisa natural. Pensava, minha irmã mais nova que eu já tinha tido filho, amamentou super fácil. Não tinha parado pra pensar em amamentação. E hoje, pra você ter uma ideia, eu saí do hospital, da maternidade, com bico de silicone, chupeta, um monte de coisa que hoje a gente sabe que... Mas, enfim. além deste médico que de fato fez seu parto, você passou por outros médicos também ou não? Você já foi pra esse direto e deu certo? Eu passei por especialista, Tá. um caos, né? Mas Só no pra ver que não tava Só tudo pra bem. ter segurança. Eu não cheguei a fazer o acompanhamento. Tá. Eu acabei ficando com esse médico. Vou te dizer que meu parto foi tranquilo, foi gostoso, sem grandes traumas, mas... Aí, outra coisa, gente, parece piada, né? Nasceu meu filhinho lindo, nota 9 de Apgar, não sei o quê, tá perfeito e tal. Vamos pra sala esperar a anestesia pra você subir. Tô eu lá na salinha, né, esperando passar, vejo o neném indo, a mãe subindo com o neném chegando, mãe subindo com o neném, e eu lá, daqui a pouco o meu chega aqui. De repente, vem um enfermeiro e começa a me levar. Calma, mas cadê meu filho? Não, seu filho... Então... Acho que ele não podia falar. E o cara simplesmente falou pra mim assim... Depois a enfermeira-chefe vai vir falar com você. Nossa. Não, para. Como assim? E ele me levando e eu... Para. Chama aqui meu marido, eu quero saber o que tá acontecendo. Sim. E ele não me falou. A enfermeira não estava... A chefe não estava disponível na hora. O cara me levou até... Eu cheguei no quarto aos prantos. Claro. Aí abri a porta, minha sogra, meu marido... O que aconteceu? Eu falei... Não sei. Não, o Dani não veio comigo. Aconteceu alguma coisa e não me falaram. A enfermeira não veio falar. O cara falou que não sabe o que é.
Gente, aí desceu meu marido, desceu minha sogra, meu marido lá na porta da maternidade, causamos, assim. Eu ligava pra ela, cara, minha filha agora, ele nasceu perfeito, o que aconteceu com ele? Gente, assim, foi só estresse. Aí no final, não, é que ele teve um leve desconforto, aí ele foi pra não sei, mas como que vocês levam uma criança que acabou de nascer e não falam pra mãe? Me largam nessa situação, só Era melhor ele nem ter subido. Se ele ter tivesse deixado deixado mais lá mais um tempo lá, tempo, até você alguém lá, com deixa- capacidade. Gente, era o mínimo, né? É no mínimo. Você teve no Santa Joana? Não, foi pra Mátria. Tá bom. No Promatra. Ah, não, porque a minha filha trocaram, né, no Santa Joana. Trocaram? Então, trocaram. Trocaram de trocar. Ai, meu Deus, que eu tava pensando em... Tifa. Não, o Promatra é a Não, mesma eu tive rede, as duas né? no Santa eu falo Joana. mesmo. Graças a Deus tive experiências maravilhosas, assim, enfim. Eu tive um parto humanizado. Teve. Tive. E tive uma troca louca de médico também, porque também estava com muito intervencionista e que teve uma violência obstétrica também moral, não De novo. ação. Sempre Ele virou na frente do meu ex-companheiro e falou, então, não, mas eu vou fazer... Como é o corte? pique, né? O Tal do piquezinho lá. Não, na hora que for sair, você quer uma... Tudo bem, você quer normal? Beleza, mas eu vou ter que fazer... eu esqueci o nome, gente, Fala do pique, corte. mas antigamente que falava. Tem um nome específico que agora, gente, não me veio na cabeça, mas na hora ele falou. E aí eu vou ter que cortar, que nada mais é de cortar abaixo ali pra abrir mais pro bebê passar. Mais rápido, né? Isso era muito comum antigamente. Sim. A minha mãe sofreu esse corte. Só que hoje já é comprovado que é violência obstétrica. Esse corte Sim. não é preciso tem mais, não tem necessidade alguma e tal. Pode causar um E monte pode de causar coisa. A minha um monte sogra de teve um coisa. problema sério. Inclusive infecção, tudo, De né? tudo, dor no ato sexual, acaba com a vida sexual de muitas mulheres, enfim. Resumo, aí ele falou pra mim isso, que ele faria o corte, eu querendo ou não. Aí eu falei, nossa, mas por quê? Ele virou pro meu ex-companheiro e falou assim, você não quer ela apertadinha? Gente, é horrível, né? mentira. O meu, Trata de a gente até fez com uma A gente pessoa trata que- igual objeto, É né? isso. Acho que a palavra é objeto. Eu não, assim, quando nós Mas aí você fizemos- fugiu desse médico também. Não, aí eu fugi, encontrei uma médica humanizada. O nome da clínica chama Comadre, na Zona Leste de São Paulo. Ela atende mães de todas as faixas etárias e de também classe social. E foi lá na Comadre que eu achei uma equipe inteira humanizada. Então, eu tive doula, eu tive todo o processo também de enfermeira pós para conseguir amamentar. Tudo, assim. Tive também grupos de maternidade depois que me ajudaram, porque o pós-parto é muito difícil. Então, eu ia toda semana encontrar com mães da mesma idade dos meus filhos, Ah, trocar que experiência. legal. Isso ainda mais que era sozinha em São Paulo, né? Eu sou de Sim, Belém, sim. meu filho nasceu longe da minha família, e longe dos meus amigos. Eu não E aí você tinha precisava de uma rede de apoio. Então, a Comadre me ajudou muito. Eu indico, inclusive, meninas que estão assistindo o podcast, Comadre é uma clínica maravilhosa, assim, que salvou Mas a aí você maternidade. teve o Gabi na clínica mesmo. Não. Lá eles são a rede toda de mulheres e médicos que são especialistas nisso. Mas ele nasceu no São Luís da Zona Leste. Ah, tá. Você E no deu- São Luís tá, do Zona no- da Zona Leste tem uma área que tem banheira, que tem quartos específicos para parto humanizado. Eu queria ter em casa, mas o meu ex-marido na época não tinha coragem. Tá bom. Eles fazem partos bem. em casa também, mas ele não tinha coragem. Então eu falei, o meu parto vai ser humanizado hospitalar. Tá. Então eu levei todo para Toda a equipe. a equipe, mas foi ótimo Mas ter você feito no teve o Gabi na hospital. banheira? Não tive na banheira, eu saí Tá. logo depois da banheira, porque foi o seguinte, eu fiquei muito tempo, eu dilatei pra caramba, eu cheguei com 8 já no hospital, assim. Nossa, bastante. Me vendo de dor, e no final, eu tava tão cansada, que eram mais de 12 horas já ali, sofrendo, que acabou que eu tava cansada, o Gabriel, a cabeça aí voltava, não tinha força pra expelir, assim, pra colocar a cabecinha pra fora, então a cabecinha dele fazia assim, voltava, e eu sentia uma dor horrorosa. E ele não queria E nascer. aí não Aqui é nasceu. tipo, não Aí quero a nascer. médica falou, ele pode entrar em sofrimento. E aí, aí eu falei assim, então é o seguinte, pede o anestesista, mas tem que ser o cara, que ele vai me dar só um pouquinho, só pra não sentir dor e eu conseguir ainda fazer a força da contração. Que é um risco também, você dar anestesia no final dali, pode parar o trabalho de parto, você tem que ir pra uma cesárea de emergência. Aí o anestesista falou pra minha médica assim, você tem certeza que você vai dar anestesia agora pra essa mulher? Ela tá quase parindo. Aí ela falou assim, tenho, mas você não vai dar uma quantidade. Aí eles acertaram lá a quantidade, eu só sei que assim, deu anestesia, em 5 forças o Gabriel saiu. Ai, que legal. Mas ele começou, o batimento cardíaco começou a cair, rolou uma tensão. Ela falou assim, ele tem que nascer agora. Tipo, vai dar força da sua vida. É, porque E senão rola aí, tensão, tipo, rolou uma Pra tensão, mas o criança, Gabriel né, pra nasceu, criança. ele não chorou logo, porque eu fiquei muito sem ar de tanta força. Então, ele foi fazendo carinho até ele chorar e tudo, mas ele também teve nota muito boa. Mas é isso, assim, todo o processo do parto foi humanizado. O final, eu pedi anestesia, porque... Ah, e aí, mas- eu me culpava. Ai, eu sou muito fraca, porque eu jurei que eu não queria anestesia. Aí
Aí a minha médica, Mari, você foi maravilhosa, para com isso, não sei o quê. Mas que loucura, né? Que a gente entra numas neuras assim. Mas valeu a pena sentir essa dor toda? Valeu. Eu achei que foi muito transformador, mas eu não lembro mais, porque o corpo depois esquece. Isso, a gente esquece de muita coisa, senão não tinha o segundo filho. Não, senão não tinha. Você vê que eu esperei 8 anos. Não, a gente quero engravidar de esquece Mas novo. coisa. a gente fez uma vez com uma médica que ela é especialista em violência obstétrica. E, inclusive, por exemplo, no meu caso... é verdade. No meu caso, a violência foi... Não chega a ser uma... Assim, é uma violência já considerada hoje, mas ela não tem um impacto tão emocional como é o caso de vocês. Que é só o fato de financeiramente ser cobrado de forma diferente. Isso não deveria ser feito. Então, por exemplo... Corre muito. o meu médico sei lá, 5, 6 mil reais eu cobro pra fazer a cesárea e o normal é 12. Verdade. Entendeu? Fala muito isso. Então, isso aconteceu na época. negócio, E né? aquilo acaba sendo decisivo, talvez, pra você, na hora de você sentar e colocar na ponta do lápis. E agora, eu acabei de ter. Eu tenho 7 meses a minha nenê. Todos os médicos que eu passei, nenhum faz normal. Todos. Nossa. Eu só faço normal, eu só faço cesárea, tanto que a minha médica é maravilhosa, eu adoro ela, mas ela falou, Roberta, se o seu objetivo for normal, humanizado, você precisa realmente buscar outra pessoa. Comigo, você só vai fazer cesárea às quintas-feiras. Nossa, Meu tem que ser Deus, assim. marcado. É, Eu odeio cesáreas, que marca Quinta-feiras, Uma péssima... Mas você ficou 12 horas. Eu não o médico tem que gosto. estar à disposição. Exatamente. Só que ela falou, Roberta, eu trabalho no Santa Joana. São maravilhosos os médicos. Se você entrar em trabalho de parto, você entra no trabalho de parto com a equipe de... Mas foi o que eu fiz, porque eu sofri. De pronto-socorro, né? Eu fugi. Então, no meu caso, foi ótimo ela ter agendado. Na verdade, eu acho que foi o que salvou a minha filha agora. Por quê? Eu queria muito... Como a primeira eu agendei, eu não pensei em nada disso. Eu entrei aqui no podcast, comecei a aprender sobre o parto e tudo. Eu falei, eu quero tentar o normal. Quero muito dessa vez tentar o normal. Aí eu entrei no... Eu cheguei pra ela e falei assim, Roberta, comigo não faz... Mas eu gosto muito dela. Eu gosto da forma com que ela lida com coisa. Foi, pra mim não tem problema. Eu entraria num trabalho de parto no pronto-socorro. Eu tenho várias pessoas que trabalham no Santa Joana, então ela ia me passar a relação dos médicos e tudo mais. Eu não entrei em problema com relação a isso. Ela só falou assim pra mim, vamos fazer o seguinte, vamos deixar agendado lá pra frente uma cesárea, só pra você liberar convênio. Então, assim, você já pede entrada, você já vai estar com o seu nome lá, mesmo que você entre em trabalho de parto no pronto-socorro, já tenho todas as liberações. Não passa por essa parte burocrática. Você quer fazer isso? Eu falei, não, perfeito. Ela agendou na 41 semanas o meu parto. Porque até lá, provavelmente vai nascer. Se passar disso, eu já não indico mais, vamos entrar na cesárea. E ela agendou para dia da minha 41 semanas. E aquilo começou... Eu comecei a ver amigas que nasceu 41 e 3 dias, 41 e 4 dias. Eu falava, ai, será que eu fiz errado? Será que eu não vou? E fiquei com aquilo na cabeça, não vou, eu vou esperar. Ela falou, se você não quiser, você só me avisa, eu desmarco, mas você já tá com os documentos liberados. Quando deu isso era numa quinta. Quando deu 40 semanas, num sábado, eu fiquei muito ruim de gripe. Eu peguei H1N1. Nossa. Peguei H1N1, fui pro Santa Joana. Chegou lá, eu tava com muita dor. Elas falaram, olha, seguinte, você tá com muita dor, mas a neném está encaixadíssima. Tanto que no ultrassom não via-se mais a cabeça. Ela falou, não sei como que tá a cabeça. Porque tem um osso nosso dessa região que não dava mais pra ver a cabeça. Ela falou, tá muito baixa. Aí fizeram o toque, nenhum dedinho de dilatação. Voltei pro Santa Joana no dia seguinte com muita dor por causa do H1N1. Aí ela falou, não vou colocar você em trabalho de parto, porque induzir... Porque o certo nessa posição é ou você induz ou nasce. Ela falou pra mim, ou induz ou nasce. Mas você tá com muita dor. Me deram quase que morfina de tanta dor no corpo que eu tava de H1N1. Tramal. Enfim, fui pra casa, ela falou, olha... Ligaram pra médica, conversaram. E aí eles falaram assim, não, a gente vai seguir com a cesárea. Aí eu falei, não, mas e se a gente esperar? Eu vou estar melhor da gripe e tudo mais. Ela falou, não, você vai seguir com a cesárea. A menina do Santa Joana falou pra minha médica. Aí fui pro hospital, na data da cesárea, que estava agendada, porque senão eu não ia. Porque eu queria já agendar pra próxima semana, tava bem. Aí, quando foi nascer, ela teve o mecônio, que fez o cocô dentro da barriga. O Daniel também fez. E aí, ela falou, Roberta, se você tivesse passado 2 horas do que estava marcado,
ela provavelmente teria uma complicação grave. Tanto que a hora que tirou, ela nem chorou também. Não chorou, já correram, colocaram os fios nela, né? Que eles colocam os tubos pra fazer a sucção. E ela não teve, graças a Deus, complicações. Mas foi muito tenso. Ela já nasceu roxinha por 2 horas. Ela falou, se você tivesse levado 2 horas a mais, não tinha nascido. Eu acho que tem 2 coisas aí. Uma, a sua médica foi sincera. Vai Foi, ser muito cesárea. sincera. Comigo é cesárea. Se não quiser, você vai... E, Eu acho e que sem isso... dor, né? Procura outro e o médico também não sofre. Isso. Não, né? Eu Todo acho, disponível. eu acho É legítimo. esta. Eu acho A minha que foi o que técnica meu é segundo esta. médico fez. Eu Exato. não vou fazer, não... Até porque acho que até ele ficou, né? Você chega uma paciente lá... Com toda essa história. Ela fala, e se eu não estiver vendo, né? verdade. Vamos ter que ficar... Tanto que eu fazia ultrassom toda semana. Uau. Eu acho que isso é legítimo. A pessoa te dá a opção de escolher, né? E a outra coisa que eu acho é que a gente, apesar da internet trazer muita informação, ela traz muita desinformação. Sim. Por exemplo, você falou um negócio que me veio na cabeça que aconteceu comigo. Tinha mecônio também no Dani. Eu lembro que abriu assim e só vi o Diego falando, por que essa água tá escura? Aí o doutor falou, viu? Falei que tava já na hora certinha, tava... Mas quem é do humanizado diz o quê? Que pode acontecer de sair na hora do parto. Então, assim, durante o parto pode acontecer. Cordão no pescoço. O que você ouve dizer? Uns dizem que o cordão no pescoço teve que fazer o parto. Outros dizem que não tem nada a ver. Então, assim, você é muito entendedor também do assunto. Hoje eu fico muito perdida. E assim. opiniões diferentes. É que eu acho que as opiniões são distintas dos médicos, eu acho isso. A minha filha, por exemplo, ela nasceu, a mais nova, né? A caçula. Ela nasceu preta. Preta. Quando ela me entregou, a primeira coisa que eu falei assim, essa menina é preta, né? Tipo, porque a outra tinha nascido sem cabelo, sem sobrancelha, sem nada, sei lá, parecia uma lata, uma coisa grande, sabe? Uma cabeça muito grande. E a outra nasceu totalmente diferente. Aí ela falou assim, não, fica tranquila, vai dar tudo certo. O que fica tranquila, vai dar tudo certo? Eu só tô perguntando, por quê? Por que eu achei? Porque eu achei que ela nasceu com o cordão amarrado e tava Em sofrimento. com sofrimento. Ai, E até hoje eu não sei. Até hoje eu Eu não acho sei. que o que a gente tem que fazer Ninguém é me seguir... contou, mas que ela teve alguma coisa, ela teve. Eu acho que a gente tem que seguir nosso instinto, nosso coração. E, Eu acho que sabe... isso rola mesmo. E como é que foi o parto do Dani, assim, no final? Como é que rolou? Ele foi tranquilo. Me conta. Assim, o anestesista foi incrível, que era uma coisa que eu morria de medo. Eu falei, prefiro sentir dor do que sair do controle, né? Coisas que tiram do controle. Então, eu não sabia qual era a sensação dessa anestesia. Tinha um pouco de medo disso, ansiedade. Foi tranquilo, foi tudo bem, foi tudo legal. Tirou o Dani. A própria pediatra falou, ele tá ótimo, ele veio, que ficou um pouquinho comigo. Só que a partir do momento que levaram ele... E o que ele teve no final? Até agora eu não sei, porque pra mim não teve nada. Porque a hora que eu gritei mais alto lá, ele subiu na hora. Tá. A hora que eu falei que, né, porque a gente fica meio... Fica, lógico, seu É o filho. seguinte, chega, eu quero ver, porque pra mim Sim. tinha acontecido um negócio grave, eles não estavam querendo me falar. Sim, lógico. Eu quero ver ele, nem no final não teve nada, porque quando subiram ele tava bem. O tal do desconforto, que acho que... Ai, tô batendo tudo aqui, desculpa. O tal do desconforto, que acho que às vezes acontece logo depois do parto, né? Mas é um leve desconforto, que... Mas o que? Abdominal, que eles falaram? de respiração. Ah, Inspiração. Mas não teve nada, assim, de fato, que depois no final eu não entendi. E do Arthur, você vai Eu fazer ia o quê? falar isso. O que você vai fazer Qual agora? que é a sua E ideia agora? Gente, Você tá com a mesma médica? Ó, a Márcia já deu a ideia da comadre. A comadre é maravilhosa. então, mas eu não posso... Meu Deus, desculpa. Eu não posso ter parto normal de jeito nenhum, porque há 3 anos eu fiz uma cirurgia de mioma aberta. Eu tirei 7 miomas, 2 estavam gigantes. Uau. E aí o corte, também ninguém me falou. Porque assim, o mioma, ele tem a região onde ele tá, que pode ser super grave, que impede. Mas o meu não era. O meu era do músculo pra fora. Ele era um mioma que me incomodava, porque eram vários e tinham 2 muito grandes mesmo, assim. Tava muito. Sua barriga ficava mais dilatada. E eu sentia dor, era ruim, né? E aí, mas se eu soubesse que fazer essa cirurgia me impediria de tentar um parto normal futuro, talvez eu esperasse mais, eu aguentasse, porque tem mioma que cresce mesmo, e depois, na hora que você tem o filho, você tira, né? Sei lá. Outro tipo de cirurgia, eu não tinha a menor ideia. A cirurgia que eu fiz, o corte no meu útero foi no sentido contrário da fibra do músculo. E quando a gente tem um corte desse no útero... A chance de ele romper, né? Romper. E aí me avisaram depois, eu não sabia, não tive oportunidade de escolher na época, eu fiz, porque eu falei,
Porque corria o risco de eu fazer por laparoscopia, e como eles eram muito grandes, no meio da cirurgia ter que abrir. E aí, eu vou ser bem sincero com você, uma coisa que você comentou. Se abrir, se for aberta, a cirurgia é tanto. Se for laparoscopia, é tanto. 3 vezes mais, né, laparoscopia. Mas é grande. Se não sair pela laparoscopia, a gente vai ter que abrir. Então, no final, eu falei, dá pra ter que abrir do mesmo jeito e a cirurgia aberta é mais barata, abre. Pensando nessa situação, Custo-benefício. eu já tenho o corte da cesárea. Mas eu não imaginava que abrir poderia acarretar nisso, de eu não poder mais nem tentar. Eu não posso, talvez, chegar nem no final. Eu não posso ter contração, eu não posso ter nada. Nossa. Eu tomei Você choque. descobriu isso quando? Quando eu engravidei, eu falei, então, eu quero tentar parto normal, mas espera aí, você tem uma cirurgia. Como que é essa cirurgia? Pegou o histórico da minha cirurgia. Gente, eu tenho até a imagem, assim, é meu úterozinho, assim, pra fora, e o corte, assim, ó. Tô costurada, assim, na vertical, né? Totalmente contrário da cesárea. Eles vão ter que agora, provavelmente, entrar com 38 semanas nas Tem cesáreas. protocolo que diz que tem que tentar com já com 38. Tem protocolo que dá pra esperar até, mas não passa de 39. Não pode. Ninguém vai arriscar. Sim, e tem médico que não quer nem que entre em trabalho de parto. Agora eu já fui em vários médicos, tá? Por várias Agora eu opiniões. tô super esperta. Todos, pelo menos isso foi unânime. E eu imagino que depois que você contou a sua história, você tenha recebido muitos relatos também? Recebi bastante Na também. internet? Como é que foi isso, você ouvir outras mulheres falando? Então, isso é interessante porque você até falou, né? Quando a gente ouve outros casos, você se sente um pouco acolhida de algum jeito, né? É importante, porque se você fala, meu, que sacanagem comigo, por que né? Não fiz, não merecia isso e tal. Ou então, às vezes, a gente até fica, será mesmo que foi tudo isso? Porque quando é emocional... porque você pensa que fica você, esse às vezes, lugar. tá... Quando não é uma violência física... Eu tô muito Sensível, sensível, a gente tô pensa isso, grávida, né? Gente, eu cheguei a ouvir de algumas pessoas, tá? Que eu contei. Gente, mas era a opinião dele. Ele poderia... mas... Não, mas a pessoa quer te colocar na cirurgia no Eu falei, dia o que ele ia seguinte? fazer? Eu queria saber o que Não, ele e ia ele era fazer. muito pequeno, né? Ele tinha 6 meses. Você corre um risco É muito de infecção, pequeno, risco de dar O coisa meu foi a errada. mesma coisa. Eu tomei até injeção pra aumentar o pulmão. Aquele corticóide. Corticoide. Ele me deu 5 semanas que eu tinha que tomar a injeção uma vez por semana pra estabilizar o pulmão. E foi a minha primeira. E eu tomei as injeções e tal. Quando chegou na 5ª semana, eu tomei a injeção. Eu falei, não vou mais nesse médico. Só que eu sumi. Aí eu desapareci. Eu não vou, eu não quero ter com 6 meses. Por que eu tenho que ter? Eu não... Ele queria te operar também? Queria. Não, tudo bem, eu tinha pressão alta. Eu tinha pressão muito alta. Não vou discutir. Realmente minha pressão tava, tipo, às vezes até 18/16, assim, uma coisa bem alta. Muito próxima e tal. Tá tudo bem. Mas eu pensava na minha cabeça que eu ia viver e tava tudo certo. Que aquilo lá era tudo uma brincadeira. Aí, só que eu não fui procurar outro médico. Como eu ia ter no Santa Joana, eu ia toda semana no Santa Joana. Aí passava com o médico lá do plantão. Eu falei, é igual cavalo, né? Igual cachorro. Eles dão a luz sozinha. Por que eu preciso de um médico? Mas eu vou te dizer que essa gestação, olha isso, eu tô fazendo... Porque assim, né, a gente... eu quero o melhor médico, especialista agora, porque eu não quero passar por isso de novo. Só que quando a gente chega... Eu não sei se vocês sentem isso, tá? A gente tem uma opinião muito particular aqui. Às vezes, eu fico com a sensação de que o médico, ele quer ter esse poder sobre a gente, fazer a gente achar que a gente precisa daquele médico. Então, eles até cuidam, mas assim... umas coisas meio demais, a mais, desnecessárias. E aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou seguir do meu plano de saúde, que meu plano de saúde tem um negócio muito legal, que é... Eu não sabia que os planos tinham isso agora. Que é tipo esses lugares a medicina... Como é que fala quando você junta? Regenerativa? Não, quando você junta várias especialidades. É como se fosse um programa. Integrativo. Eu Isso, participei do programa da Sul América. E eu falei, eu vou do meu plano, sabe porque eu vou ser mais uma. É plano de saúde, a gente sabe que eu vou ser mais uma ali. E aí, vai ser o que é. Eu não vou chegar no médico bam conhecido, que eu sou atriz, que não sei o que lá. Não quero. Não vou nem falar, nem me reconhecer, não quero que nem saiba o que eu sou. Porque, né? E eu tô ali, ó, com mais uma e tá tudo bem. E eu falei, a minha família, você é louca? Eu falei, gente, tá tudo bem. É isso. Eu acho que não é você doença. leva... Mas posso falar, eu acho que o segundo filho você leva de uma maneira mais leve. Tem Eu tive essa sensação. O primeiro é aquela coisa tudo muito nova, eu quero isso, eu quero aquilo. O segundo eu senti mais leve. Eu senti muito mais leve. A minha preocupação... Tudo bem que algumas coisas você fica mais paranoica, principalmente que a gente faz podcast, né? A gente descobre um monte de situações adversas, sabe? Aqueles percentuais Nem de imaginava. 3% do 100.
mas eu me senti mais leve. Inclusive no puerpério. Sim. Apesar de que eu, emocionalmente, no sentido de ansiedade, essas coisas, eu não sei se é fase da vida, foi um pouco pior. Eu chorei mais. Lembrei o corte, episiotomia. Episotomia, tá. Episiotomia. Desculpa, é que me veio agora na cabeça. Que tirar o pique, voltem né? um pouquinho aí é o nome do corte na xixeca aí. É um absurdo, né? Episiotomia, é um Ainda tirar absurdo, sarro assim, de tipo, é um absurdo. Não, e essa questão da violência obstétrica veio muito com a Chantal, né? Eu acho que foi Então, eu acho E era um que médico é- super, ultra Isso, mas acho que renomado. foi isso que me deu o start. Falei, cara, o meu também. Ele entendeu? Tipo... E aí eu comecei a perceber que eu conheço muita gente que passava com ele, que todo mundo tinha uma história de que ele salvou a vida. Assim, não é que ele é um bom médico, é que ele salvou a vida. Ele salvou a vida da minha mãe, porque ele descobriu a doença, não sei o que lá, e operou. Aí não, ele salvou minha vida porque ele foi o único que viu, não sei o que lá. E aí eu comecei a... Aí você vai juntando as coisas, né? Ai, que Meu absurdo. E aí, ele é o médico que todo mundo ama, que todo mundo idolatra, porque ele salva a vida de todo mundo. Tanto que o meu irmão, a esposa, a namorada deles não são casados, mas enfim... Estão juntos aí há bastante tempo. Engravidou e ela tinha a gravidez dela foi bem de risco, assim. E aí ela foi nele. Falei, vocês estão de brincadeira, né? Eu passei, faz 8 anos, mas... Não, Paula, porque é difícil você... Meu irmão, minha cunhada, depois ela saiu dele, porque começou esse papo de que ele que ia fazer dar certo, que era ele. Eu falei, vocês estão caindo no mesmo Aí ela ponto. entendeu que ele se Aí ela sobrevaloriza. entendeu, enfim, falou, nossa... Mas eu não gosto disso, de quando o médico tira a responsabilidade sua do parir. Mais isso, né? Exatamente isso é a violência sua. obstétrica, Márcia. Exatamente. Então, mas entendeu? tudo isso, gente, infelizmente, e aí eu vou falar, porque, né, a gente tá aqui pra falar, são médicos que não têm amor à profissão. Eles são médicos que, efetivamente, eles querem ganhar dinheiro. É normal. Então, virar assim... comércio. Exatamente. Eu vou marcar a sua cirurgia. Eu vou marcar 3 cesáreas, tô inventando aqui. Vou marcar 3 cesáreas às quintas-feiras. Às quintas-feiras eu tiro meu dia, eu fecho minha agenda e eu opero, eu faço cesárea. Tá tudo bem. Mas assim, aí você que é mãe, que, sei lá, cada um tem a sua ideia, etc. Tem que ser naquele dia, naquela hora, porque o médico quer. Se ele quer uma coisa que o corpo tem que virou, fazer. exato, virou eu vou no supermercado comprar um É saco de arroz. completamente diferente do seu caso agora, que tem um outro risco. Ah, já foi. sim. Aí, Mas tudo mesmo bem, assim, mesmo assim, em nenhum momento foi colocado pra mim que a gente tem que fazer Nas quintas-feiras de tarde. nas quintas-feiras com 41 semanas, entendeu? Se 41 der na sexta, você dançou. Não, então, porque assim, Não, eles não querem ter tem o horário isso. livre, o sábado, o domingo. Mas Eu entendo até. Mas tem a questão de que, vai ser cesárea por conta disso. Sim. E assim, mais de um médico falou. Então eu já tô entendendo. Segura. Você ouviu várias opiniões pro teu Conta da segundo cirurgia, filho. é outra história. Mas Obrigada, gente, Paula. Obrigada já pelo seu acabou. tempo. Calma, a gente não falou do nosso patrocinador. Precisa? Dessa vez não precisa? Senão a gente, Não, a não. gente corta, não? Não, a gente corta. Não tem A nada. gente corta isso. Ah, tá bom. Não, porque a Rô deu uma encerrada na história. Ah, é? Mas agora... Acabou o ano. Acabou o ano, a Rô deu uma encerrada na história. Acho que Mas depois a gente conta. dezembro não temos mais patrocínio. Não tem patrocínio. Mas se você quiser patrocinar o podcast, já aproveitando. Inclusive, a gente tem lei de... Já... Não, obrigada. Agora vamos voltar aqui. Paula. Pelo Obrigada, amor de Deus, Paula. quem que vai editar isso? Porque a pessoa Não, nem mas eu olha e larga. eu adoro que deixe essas coisas, as eu pessoas gosto. gostam. Eu acho mais legal. É natural, né, Paula? A gente não falou não. Paula, uma boa hora pro seu baby. Obrigada, Que você obrigada. tenha realmente todo o cuidado que você merece. E que bom que você falou sobre esse assunto e que outras mulheres agora se sentem tão fortalecidas também de comentar e de realmente a gente conseguir colocar mais a informação, né? Que É o isso. que as pessoas precisam. E buscar, né? Porque às vezes numa dessa você entra em desespero, você opera, às vezes tem uma operação que dá ruim, nasce o bebê antes e muda a sua vida pra sempre. Por conta de uma opinião que tá. Uma opinião. É, tem que tomar cuidado. é só uma opinião. opinião? Não, né? Então. Pois é, acho que falar que a violência é algo muito além do físico é importante, porque acho que é isso que faz a gente ficar se questionando, será que eu sofri violência? Sim, pô, claro, isso influencia muito, influenciou em tudo, até na minha amamentação, tenho certeza, né? Então, acho que é isso, é importante mesmo. Depois que o Arthur nascer, você volta, conta pra gente da amamentação. Que agora é meu próximo tópico, com certeza. A única coisa que eu planejei foi
ter uma consultora de amamentação, aconteça o que acontecer. Eu Já tenho que uma pra part- te indicar, se Ah, quiser. Com certeza. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Obrigada, Paula. gente, adorei. Um beijo. Beijo, até o próximo. Até a próxima.